Depois de ser criticado por pregar a união da direita, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sinalizou um afastamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o evento, Zema afirmou ser diferente de Bolsonaro e disse que não será candidato nas eleições presidenciais de 2026. Segundo o governador, seu apoio a Bolsonaro foi muito mais em virtude de ter visto o estrago que o PT teria feito do que concordar com as propostas do ex-mandatário. Zema ainda defendeu a possibilidade do consórcio de integração Sul-Sudeste lançar um candidato único, afirmando que vai apoiar o nome indicado pelo grupo. Vamos começar o nosso giro de análises? Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Excelente noite a você. Como avalia essa posição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema? Disse que não pretende ser candidato à presidência da República e foi claro em expor esse afastamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que pode explicar essa postura de Romeu Zema, hein, Mota? Eu tenho uma leitura um pouco diferente, Daniel. Boa noite para você, boa noite para a nossa bancada, boa noite para a nossa querida audiência. Onde muita gente está vendo afastamento, eu estou vendo apenas o Zema tendo o comportamento, a coerência que ele sempre teve. Primeiro, eu acho que ainda está muito cedo para a gente discutir eleições, ainda há outros temas muito mais urgentes, sobre os quais a gente fala todo dia aqui, são temas críticos para o futuro do Brasil, temas críticos para que exista 2026. Não há dúvida nenhuma que Zema é uma das novas lideranças que surgiram na política nos últimos anos. Ninguém é eleito e reeleito governador por acaso. Líderes de verdade têm opiniões próprias, essas opiniões têm que ser respeitadas. Respeito pelas diferenças de opinião é uma das marcas de quem se diz conservador. Os conservadores sabem que ninguém tem nem monopólio da verdade, nem monopólio da virtude. Liberais e conservadores precisam se unir na defesa da liberdade, do livre mercado e de um governo que cumpra a sua missão e não interfira na nossa vida. Mas união não significa que todo mundo tem que pensar exatamente do mesmo jeito, porque se nós defendemos a liberdade, nós temos que praticar aquilo que a gente defende. Giro inicial de análises, vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também queria pedir seus comentários sobre essas falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Não é cedo demais para ele marcar esse tipo de posição, se afastar do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não sabemos quem serão os candidatos em 26, talvez seja o próprio Zema. É possível abrir mão desse grupo de eleitores nesse momento? Bem-vindo. Esse é o segredo de Polichinelo, né? A famosa pergunta de $1 milhão. Quem vai ocupar esse espaço com a impossibilidade de candidatura de Jair Bolsonaro? É isso. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui comigo em Brasília. Boa noite, Beraldo, que está lá nos Estados Unidos. E boa noite a Mota, diretamente da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E uma boa noite especial a você, que sempre nos dá a honra de estar aqui no original Pingos nos Is. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro desta linha de disputa. Ele foi condenado à reeleição. Existem outros processos que podem também confirmar esta impossibilidade de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas em política existe uma lei muito clara, não escrita, mas que vale. É de que um político só morre, eleitoralmente, é claro, se não tiver votos. E o ex-presidente Jair Bolsonaro tem apoio e votos, sim, em vários estados. Não pode se candidatar, mas uma fatia importante do eleitorado está apoiando o Jair Bolsonaro, mesmo sem a possibilidade dele se candidatar. Isso significa que o apoio dele é importantíssimo. Mas muita gente avalia de que o apoio de Bolsonaro dá, sim, uma margem muito grande de votos, mas retira votos também. Então, daí, esta história da política de morder e assoprar. Ou seja, o apoio não integral de Jair Bolsonaro. Só que isso não existe na relação Jair Bolsonaro. Ele tem o dom da fúria. Ele tem o dom de falar diretamente aos eleitores. Então, o apoio de Bolsonaro, ou ele vai integral ou não vai.
esta é a grande realidade. Eu converso aqui com vários deputados, senadores, alguns até que já foram candidatos à presidência da República, e todos dizem a mesma coisa. Ninguém sabe exatamente agora o que vai acontecer, se vai aparecer um nome para substituir ali esse lado do centro e da direita para disputar com o PT, que pode ser Lula ou pode ser Fernando Haddad, que está visivelmente sendo preparado pelo PT para ser o candidato. Então, a realidade agora é um lugar vago. E é nisso que está pensando o Zema. Zema está tentando ali concluir o governo de Minas Gerais, ainda faltam mais de 3 anos, né? Foi eleito em primeiro turno, uma força política fantástica em primeiro turno, e aí vai aguardar o que vai acontecer. Então ele está aprendendo a fazer política, né?